Existe um objeto no nosso sistema solar que não deveria existir do jeito que existe. Ele é grande, é escuro e quando os cientistas mediram o que tinha dentro dele, encontraram quase nada. Não é um buraco negro, não é asteroide, não é cometa, é um candidato a planeta anão. E a teoria mais aceita sobre ele agora é que ele pode ser basicamente um amontoado de entulho gelado flutuando no espaço, com muito mais vazio do que matéria dentro, um planeta oco e um perturbador. Ninguém sabe como isso é possível. O nome dele é Salation, ou Salácia em português. Descoberto em 2004, fica na borda do Sistema Solar, numa região chamada Cinturão de Kuiper, o mesmo lugar onde fica Plutão, só que Salation é diferente de tudo que já encontramos lá fora. Ele é grande o suficiente para ser considerado um planeta anão, tem um satélite próprio, tem cor escura e tem uma densidade tão baixa que os modelos que usamos para entender como os planetas se formam simplesmente não explicam ele. E é aqui que o problema começa. Para você entender por que Salation é tão estranho, precisa entender onde ele mora. O cinturão de Kuiper fica além de Netuno. É uma região enorme do sistema solar, cheia de objetos gelados, cometas, asteroides, objetos netunianos. É basicamente o depósito de lixo cósmico que sobrou da formação do sistema solar há 4 bilhões e meio de anos. Plutão mora lá, Eris mora lá, Makemake mora lá, são todos mundos gelados, compactos, com densidades que fazem sentido. Rochas misturadas com gelo, matéria comprimida pela gravidade, objetos que, quando você mede a massa e o tamanho, o número fecha. Mas com Salation, o número não fecha. E quando um número não fecha no espaço, ou tem erro de medição, ou tem algo que a ciência ainda não entende. E nesse caso, parece que é a segunda opção. Deixa eu te explicar o problema central de Salation. De um jeito simples, pensa assim: se você pega uma bola de tênis e uma bola de isopor do mesmo tamanho, uma pesa muito mais do que a outra. A densidade é isso. Quanto de matéria existe dentro de um determinado espaço. Agora, a maioria dos objetos do cinturão de Kuiper tem uma densidade entre 1,5 e 2,5 gramas por centímetro cúbico. Faz sentido? É uma mistura de gelo, de água, rocha, compostos orgânicos, sólido o suficiente para se manter junto no espaço. A densidade de Salation é em torno de 1,3 gramas por centímetro cúbico. Pode parecer pouca diferença, mas não é. Para um objeto do tamanho de Salation, essa densidade baixa é extremamente anormal, porque quanto maior o objeto, maior a pressão gravitacional sobre ele mesmo. Isso significa que o interior tende a ser mais comprimido, mais denso, mais sólido, não menos, mas Salation vai na direção oposta. Ele é grande, quase leve demais para fazer sentido. O que isso significa na prática? Significa que dentro de Salation pode ter muito espaço vazio, buracos, cavidades, lacunas entre fragmentos de gelo solto que nunca foram comprimidos completamente. Um mundo que parece sólido por fora, mas pode ser mais vazio do que cheio por dentro. Agora você deve estar se perguntando: como a gente sabe a densidade de um objeto que fica bilhões de quilômetros daqui? Boa pergunta. E a resposta envolve a Lua de Salation. Sim, Salation tem uma lua. Descoberta em 2006 pelo telescópio espacial Hubble, o nome dela é Actear. E Actear foi o presente que os astrônomos não sabiam que precisavam, porque quando um objeto tem uma lua em órbita, você consegue calcular a massa do objeto central. É física orbital clássica. A velocidade com que a Lua orbita, combinada com a distância dela, dá a massa do corpo central. Isso é Newton puro. Então os cientistas calcularam a massa de Salation, depois pediram o diâmetro dele com oculação estelar, que é quando Salation passa na frente de uma estrela e a gente mede quanto tempo a estrela some para calcular o tamanho do objeto. Com massa e tamanho em mãos, você calcula a densidade e o número que saiu não bateu com o que se esperava. Não foi erro de instrumento, não foi cálculo errado, o número simplesmente estava baixo demais. E aí começou a questão real: o que tem dentro de Salation para ele ser tão vazio? A teoria mais aceita entre os pesquisadores agora tem um nome bem pouco glamuroso: monte de entulho. A ideia é a seguinte: no começo do sistema solar havia colisões constantes entre objetos, explosões cósmicas
fragmentos voando em todas as direções. Em alguns casos, esses fragmentos se reagrupam. A gravidade vai puxando pedaços de volta, gelo aqui, rocha ali, fragmento acolá. E com o tempo, esses pedaços formam um objeto maior, mas não necessariamente comprimido, não necessariamente sólido, mas com a pilha de escombros gelados que ficou junto por causa da gravidade, mas que ainda tem muito espaço entre os fragmentos. Como um castelo de areia que parece sólido, mas quando você coloca a mão dentro, você sente que é mais ar do que areia. Isso seria Salation, um objeto do tamanho de um planeta anão, que na prática é uma coleção de pedaços gelados que nunca foram totalmente fundidos. E o mais louco, isso não é exclusividade de Salation. Alguns asteroides próximos à Terra também têm essa estrutura. O Ryugu é muito menor. Um objeto do tamanho de Salation com essa estrutura é outra escala de problema completamente. Tá, mas por que isso é relevante para você? Por que um planeta meio vazio, bilhões de quilômetros daqui, deveria te interessar? Deixa eu te dizer, porque Salation desafia um dos modelos fundamentais de como o planeta se forma. Salation existe há mais de 6 bilhões de quilômetros da Terra, nunca foi visitado, nunca foi fotografado de perto e já virou um dos objetos mais intrigantes do sistema solar externo. Não porque é bonito, não porque tem vida, mas porque ele não obedece, não segue o modelo, não entra nas categorias que a ciência construiu com cuidado ao longo dos séculos. E quando algo no universo não entra na categoria, geralmente tem duas opções: ou a categoria está errada, ou o universo é mais estranho do que a gente imagina. E no caso de Salation, eu apostaria na segunda.